A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde no nome do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever. Eu tenho ficado maravilhada com aquilo que o Senhor tem feito. Esses últimos 15 dias têm sido dias, assim, sabe, de bastante correria, de bastante aprendizado, de muita surpresa e de grandes reaproximações que o Senhor me permitiu ter. E eu tenho certeza que não será diferente nesses próximos dias. Serão dias de grandes alegrias, grandes aprendizados. Afinal, nós somos responsáveis por anunciar a boa e poderosa palavra do Senhor. E nessa tarde, eu quero aqui compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração, que eu tive a oportunidade de poder citar esse trecho numa pregação que eu tive num congresso aliás, foi a festividade do templo. E eu falei algo que quando eu estava aqui em casa, eu falei para o Senhor, o que eu vou falar hoje? Aí na hora veio no meu coração esse texto, que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de número 4 e número 5, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão limitar legitimamente. Militar legitimamente. Essa palavra, ela vem trazer aos nossos corações, além de uma honra dada por Deus, sobre você estar inscrito numa lista extensa de um povo que vai morar no céu, um povo que vai batalhar pela causa de Cristo. Então, para início aqui da nossa conversa, é uma honra nós termos nos alistado para o exército de Cristo. Quando eu olho para esse texto que eu vejo, além dessa honra, também recai sobre os nossos corações a responsabilidade de, uma vez que nós nos alistamos para essa guerra, nós não nos embaraçarmos com nada dessa vida. Por quê? Porque se nós dissemos, nos prontificamos e fomos lá, e nos inscrevemos, aceitamos o chamado de fazer parte desse exército, como que nós vamos batalhar pela causa de Cristo se nós ficarmos apegados com as coisas dessa vida? O texto vai deixar muito claro, quem milita, ele não se embaraça, não fica atrelado, não tem nada com as coisas dessa vida, porque ele precisa agradar aquele que o alistou para a guerra. Se eu digo que eu sirvo ao Senhor e começo agora a me embaraçar com as coisas dessa vida, começo agora a confundir as coisas, começo agora a dar mais vazão para aquilo da carne do que aquilo que é do Espírito, eu já estou me embaraçando com as coisas dessa vida. E o que nós mais temos visto nos dias de hoje, o que chega a ser uma vergonha para o povo que se diz ser de Deus, eles começam a ter amizades com o mundo a fim de segurar o povo na igreja. E a palavra do Senhor, ela não nos ensina acerca disso. Ele já deixa muito claro no livro de Tiago, aquele pois que é amigo do mundo, e ali não está falando da humanidade, ele está falando do sistema mundano, esses têm que se constituir inimigos de Deus. Por quê? Porque uma vez que nós que dissemos que somos servos do Senhor e estamos com amizade, com o sistema, com as coisas corrompidas deste mundo, a gente não pode agradar a Deus. Nós nos constituímos então inimigos dele. Nós precisamos entender que uma vez que você se alistou para essa guerra, o Senhor não aceita desertores, que são pessoas que até andam com a farda na rua, até dizem ser alguém que faz parte do povo de Deus, como são crentes nominais, mas a verdade é que andam com a farda, falam que pertence a Ele, mas a sua postura é de quem não conhece Ele, e aqueles que andam com a farda e não comparecem no quartel, esses não podem dizer que se militou para esta guerra. Aleluia. A gente precisa ficar com isso na nossa cabeça.
O que mais nós temos visto são pessoas provocando e promovendo o escândalo no meio do povo de Deus. Por quê? Porque dizem que servem ao Senhor, mas ficam se embaraçando com as coisas dessa vida. Como é que vai agradar aquele que o alistou para a guerra? Olha o que diz, é guerra. A palavra de Deus, eu até ouvi isso ontem num recorte de um irmão pregando. A palavra de Deus, ela é espada. Ela não é travesseiro. Ela não é algo que serve para massagear o ego. Ela serve para cortar o pecado, bani-lo de uma vez por todas. E no Antigo Testamento, a expiação do sangue feito pelos animais serviu apenas para cobrir o pecado num período de 365 anos. Uma vez que o sumo sacerdote ia lá e sacrificava em prol de si e do povo. Mas no Novo Testamento, o sangue de Jesus, conforme Hebreus, não veio para cobrir pecado, veio para tirar o pecado. Então como que eu posso ficar presa às coisas dessa vida, sendo que eu disse que eu me alistei? Eu estou falando que Jesus nos chamou para a guerra. E quem quer servir a Deus de verdade e quer agradar aquele que o chamou para a guerra, não se embaraça com as coisas dessa vida. Quer receber a coroa? Precisa militar legitimamente, porque senão, do contrário, não recebe a coroa de Cristo naquele grande dia. Não vai receber o galardão, não vai receber a recompensa, porque está atrelado com as coisas dessa vida. O Senhor não nos chamou para isso. Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Chega de desertores que só andam com a farda, mas não comparecem no quartel. Aleluia. Crentes nominais que dizem que serve a Deus, mas é crente só de nome, porque nunca tiveram um encontro real com esse Deus. A Bíblia vai deixar muito clara que o próprio Jesus está falando que dentre os nascidos de mulher não existe um profeta que é maior do que João Batista. Este que não realizara milagres, este que não amassageava o ego de ninguém. E eu lhe pergunto, ele só apregoava acerca do arrependimento. Jesus está voltando, igreja. Não tem tempo mais para ficar perdendo tempo pregando palavras que amassageiam o ego. Não tem tempo mais para isso. Jesus chamou pessoas que se alistou para a guerra, que entendeu que nós estamos vivendo num tempo difícil. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai deixar claro, olha, nesses últimos dias vão se levantar homens. Temos que prestar atenção nisso. Temos que estar em nome do Senhor Jesus, sabe, entendendo para que o Senhor nos chamou. Nós nos alistamos. É uma guerra. Não se embarace com as coisas dessa vida. Tudo aquilo que o Senhor entregou para você, Ele vai requerer naquele grande dia. As pessoas têm brincado com o Evangelho de Cristo. Têm brincado com aquilo que o Senhor entregou. Eu lhe faço uma pergunta e fica aí como algo retórico. Responda ou não responda, ou tenha esse vídeo como já uma resposta. Tenha o que vocês ouvem por aí como uma resposta. Será que se Jesus tivesse que pregar nos dias de hoje, seria semelhante às pregações que nós temos ouvido por aí? De amassagear o ego? Palavras essas que de autoajuda, sendo que eu já falei que o Senhor, Ele tem a palavra que vem do alto para ajudar a nossa alma. É muito diferente do que uma palavra de autoajuda. É palavra que te ajuda e que vem do alto. Como seria a pregação nos dias de hoje? Repare na palavra de Deus como eram as pregações. Era voltados a ensino, voltado a arrependimento. Jesus está falando, ei, o reino dos céus está próximo. E ele já está às portas. E todo aquele que passa, aliás, que tentar passar, que não seja por ele, que é a porta e tentar por outro lado, este é ladrão e salteador. Jesus nos chamou, meus irmãos, para se militar. E só vai ganhar coroa quem se militar legitimamente. Aleluia. Fique com esta palavra no dia de hoje. Jesus te chamou para uma guerra. Você vestiu a camisa do Evangelho. Você levantou a bandeira. Me ajude a divulgar essa boa e poderosa palavra, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para que assim que eu postar vídeos novos, você também seja avisado. Amém? Sejam todos cheios da presença de Deus por mais essa tarde.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça, me ajude a divulgar esta